9-1. As notícias com Luís Soares. Está marcada para esta hora a votação dos candidatos a novos juízes do Tribunal Constitucional. Também esta manhã vai decorrer o debate sobre a prestação social única. São trabalhos no Parlamento que arrancam esta hora, com a votação da lista conjunta de PSD, Chega e PS. Os três maiores partidos chegaram a acordo para a eleição de 4 novos juízes candidatos ao Tribunal Constitucional. O PSD aceitou também a proposta do PS para o cargo de Provedora de Justiça. Os socialistas propõem Luísa Neto, atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração. Depois há também o debate sobre a proposta do Governo para a criação de uma prestação social única, um dos temas que tem marcado o debate político. O PSD e Chega alcançaram ontem um acordo nesta matéria para que a discussão siga para a especialidade sem votação. Depois haverá um prazo de uma semana para possíveis alterações. O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, sublinha que depois deste acordo o PSD acaba por ficar nas mãos do Chega. O dia não foi particularmente positivo para o PSD. Porquê? Na verdade, deixa a especialidade para a PSU, mas fica dependente do Chega. Ou seja, o Chega vai ter um controle muito grande sobre a situação, que já era normal, mas na especialidade vai querer fazer uma negociação linha a linha. Exatamente. E, portanto, pode de alguma forma desvirtuar. Quando é que isto podia não acontecer? Se o Partido Socialista entrasse e, portanto, obrigava a um jogo duplo. O Partido Socialista também não fica bem, no sentido que exclui-se completamente, portanto, deixa o Chega tratadíssimo. Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador, em análise esta manhã no E o Vencedor é, na antevisão também do debate de hoje no Parlamento sobre a prestação social única. Este é um assunto em destaque no site do Observador a esta hora. Com a época de incêndios a aproximar-se, o Estado quer dar prioridade à limpeza de cerca de 20% da área de floresta atingida pela tempestade Christine, sobretudo zonas perto de casas e caminhos rurais. São dados avançados pelo Ministério da Agricultura ao Jornal Público esta manhã. Dos mais de 32 mil hectares identificados como zonas críticas que o Executivo pretende a prazo limpar na totalidade, a prioridade vai ser dada a cerca de 6 mil hectares. Para isso há financiamento garantido para particulares e autarquias. Está prevista uma verba de 41 milhões de euros do PRR. Este valor vai servir para a limpeza de caminhos florestais, criação de parques de madeira temporários, retirada de madeira ou contratação de serviços. Hoje há mais de 160 concelhos de quase todos os distritos do continente em perigo máximo de incêndio rural. A preparação para a época de incêndios vai ser o tema do explicador de hoje. Já a seguir recebemos o Comandante Operacional Nacional da Autoridade de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre. A Seleção Nacional parte hoje para os Estados Unidos, rumo ao Mundial 2026. Luís, daqui a uma hora a equipa ainda faz um treino na cidade do futebol. Os jogadores têm um treino marcado para as 10 da manhã. Vai ser o último antes da partida para os Estados Unidos. Depois há ainda uma cerimónia de despedida. O selecionador e um jogador vão falar aos jornalistas e há também uma recepção no Palácio de São Bento, com a presença também de Luís Montenegro. A partida para a Flórida, nos Estados Unidos, está marcada para as 3 da tarde. A seleção deve chegar lá já depois da meia-noite, hora de Lisboa. Portugal só joga na próxima quarta-feira, mas o Campeonato do Mundo de Futebol já arrancou para várias seleções e por isso, Luís, importa sabermos quais são as equipas que entram hoje em campo. O anfitrião México inaugurou o Campeonato do Mundo de Futebol ontem com uma vitória por 2-0 frente à África do Sul e hoje, Miguel Pina Andrade, é a vez dos outros dois co-anfitriões entrarem em campo. Sim, Luís, primeiro o Canadá, que está pela terceira vez numa fase final do Mundial. Joga às 8 da noite, em casa, na cidade de Toronto, contra a Bósnia-Herzegovina, uma seleção que eliminou a histórica Itália no caminho para o Mundial de Futebol, palco onde vai jogar pela segunda vez. O Qatar e a Suíça são as outras duas equipas do Grupo B. Já os Estados Unidos entram em campo às 2 da manhã, hora de Lisboa, um horário desafiante para os adeptos de futebol deste lado do Atlântico. A turma do técnico argentino Mauricio Pochettino vai enfrentar o Paraguai. A seleção do Paraguai já não estava neste torneio desde o Campeonato do Mundo de 2010. O palco deste jogo é o SoFi Stadium em Los Angeles, na Califórnia. Tem capacidade para 70 mil adeptos. E ontem, Miguel, houve duas partidas que não desiludiram. No jogo inaugural, o México venceu a África do Sul por 2-0, numa partida em que houve 3 expulsões. Os golos foram da autoria de Julián Quiñones, do ex-Benfica, e do ex-Benfica Raúl Jiménez. Mais tarde, em Guadalajara, a Coreia do Sul triunfou frente à Chequia, numa partida que apenas teve golos na segunda parte. Ladislav Krejci abriu o marcador para a formação europeia. Wang In-beom e Son Heung-min fizeram os golos da seleção sul-coreana. Na segunda jornada, México e Coreia jogam uma contra a outra, numa partida com os olhos postos no primeiro lugar do grupo. Já
Já África do Sul e Chequia não somam qualquer ponto. Miguel Pina Andrade e o essencial dos jogos de ontem, do Mundial, ontem, esta madrugada, um deles, também com partidas de hoje, os co-anfitriões Estados Unidos e Canadá, como dizia a seleção portuguesa, embarca hoje em direção para os Estados Unidos. O primeiro jogo de Portugal é contra a República Democrática do Congo no dia 17 em Houston. E depois do futebol falamos de gastronomia. Na Rádio Observador foi conhecer a melhor tasca do país, chama-se Marinhas e fica em Aveiro. Venceu o concurso Tascando, que premia a melhor cozinha tradicional portuguesa. Luís, um arroz de polvo é a estrela da casa. Um anúncio que foi feito esta semana num concurso que já decorre há 3 anos, mas este ano admitiu pela primeira vez restaurantes fora do Porto ou de Lisboa. Nesta primeira versão mais alargada, o prémio foi para o restaurante Marinhas, em Aveiro, e o Miguel Pinheiro Correia foi à procura da receita para o sucesso e provou os pratos que deram a vitória a este pequeno restaurante. Neste momento estou a fazer uma entradazinha que é carapau, vai para a fritadeira, vai passar por farinha e vai para a fritadeira. Uma entradazinha. Vamos parar. O prato de entrada do Mundial de Futebol só agora foi servido. Mas na competição das tascas já há um surpreendente vencedor. Escondido a poucos quilómetros do centro de Aveiro está o campeão do concurso Tascando. Prova que Rafael Almeida, dono do restaurante Marinhas, desconhecia até há bem pouco. Foi um dia até foi engraçado, que isso foi um dia que eu estava bastante apressado. E então fui à praça, fui à Gafanha buscar uns congelados, parei aqui e o senhor tinha estado a falar com a minha mulher. Estou super atrasado, e falámos ali mesmo na porta do carro e ele anunciou mais ou menos por alto o que é que era. Pronto, depois passado 2 meses voltou-me a contactar. A ligação de Rafael e Fátima ao restaurante ainda é recente. O casal viveu na Suíça durante muito tempo, mas viu uma oportunidade no horizonte e decidiu lançar-se ao mar. As experiências foram evoluindo e o arroz de polvo assumiu um lugar de destaque ao ser o prato escolhido para representar a tasca no concurso. Mas o ex-libris do restaurante vencedor nem era a primeira opção de Rafael. Inicialmente queria arrancar com a caldeirada de enguias, visto que é um prato da casa, bem, e da Aveiro, e eles disseram, não, curiosamente a caldeirada de enguias já temos alguém que escolheu, pronto. E eu então de repente lembrei-me do arroz de polvo. Entre a dança dos tachos e o carisma com os clientes, o restaurante funciona como um polvo, mas com apenas 6 tentáculos. Rafael e Fátima fazem um pouco de tudo, mas há quem viva melhor entre o lume do fogão, como é o caso de Arménio, o autodidata. Vim da aldeia como muito novo, vim para aqui, comecei a aprender o básico, coisas ligeiras, pratos ligeiros, prato do dia, aquele prato de feijoada, não havia carros meios, não havia nada, era aquela coisa simples. Se o menu conta com polvo, tamboril, enguias ou bacalhau, o restaurante conta com todos para ser uma verdadeira cozinha tradicional. Entre a pressa de ir deitar os filhos e a gestão de uma casa quase cheia, Fátima dá a receita para o sucesso. É uma pessoa ir almoçar ou jantar e sentir-se bem, sentir-se em casa. Então, onde a gente entra, onde dá vontade de voltar, não só pela comida, mas pelo local, pelo acolhimento, por um bocadinho de tudo o que possamos ser. A receita para o sucesso registada pelo Miguel Pinheiro Correia no restaurante Marinhas, em Aveiro, que venceu o concurso Tascando. São agora 9h09, já a seguir o explicador sobre a preparação para a época de incêndios. Primeiro, Luís, tempo para as outras notícias que estão em destaque esta manhã. Destaque para o conflito no Médio Oriente. O Irão contradiz Donald Trump, afirma que grande parte do texto em negociação para um acordo de paz está finalizada, mas insiste que Teherão não abdica das linhas vermelhas. É a reação depois de Donald Trump ter repetido que os Estados Unidos e o Irão estão muito perto de assinar um acordo de paz. O presidente norte-americano anunciou também que decidiu cancelar os ataques que estavam previstos para ontem à noite. O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, contraria Aguiar Branco, nega ter tomado uma decisão idêntica à do atual presidente perante um projeto de revisão constitucional do Chega. Em causa o atual projeto que entrou no Parlamento em 7 de maio. Numa mensagem enviada à agência Lusa, Ferro Rodrigues contraria, apresenta provas e diz que o atual presidente da Assembleia da República faltou à verdade. E hoje é aquele dia que em Lisboa é o dia mais longo do ano. As marchas populares descem à Avenida da Liberdade e é o momento mais alto das festas de Lisboa dedicadas ao Santo António, não é verdade? E a festa começa com os tradicionais casamentos de Santo António. Ora bem. As noivas de Santo Já António. hoje foram recuperados há uns anos. É verdade. A tradição Já tinha apresentei. caído, mas depois
recuperou. É verdade, e da parte da manhã estão marcados 5 casamentos, à tarde haverá outros 11. Depois, calor. Depois, aos tradicionais arraiais, nos vários bairros, também as marchas populares na Avenida da Liberdade, e já agora, de avisar também quem quiser lá ir, aquelas que o Metro de informações Lisboa, muito úteis, não é? a CP, a Transtejo vão ter horários alargados para hoje, para a madrugada, para quem quiser ir e voltar dos Santos em E segurança. para os Santos comer sardinhas. Uma coisa é certa, não vamos ter casamentos molhados. Não, isso não. Mas Não serão esperemos que abençoados. sejam abençoados por Santo António.